Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, bem-vindo a mais este conteúdo no nosso canal do CEF, Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Esse espaço é utilizado para uma assistência espiritual. Para quem está chegando agora, a assistência espiritual traz toda semana um tema diferente acerca da luz do Espiritismo. E é um momento para que nós estejamos mais próximos, fazendo uma breve oração, vibração e também recebendo o passe da semana. Por isso, antes de continuar, lembro a todos que, caso queiram, podem deixar um recipiente com água preparado, pois esta será fluidificada no decorrer da nossa reflexão de hoje. Então vamos fazer uma breve preparação. Convido a todos a fecharmos os olhos, para que a partir desse instante possamos nos acalmar, estarmos mais tranquilos e serenos, para que possamos entrar em sintonia fraterna com toda a espiritualidade que está conosco, incluindo o nosso querido anjo de guarda, companheiro de sempre, onde com esses amigos nós nos elevamos. Em um só pensamento, vamos imaginando que estamos envolto de uma luz azul, fornecida pela vibração amorosa de nossa querida Mãe Espiritual Maria de Nazaré, que nos abraça, nos conforta e nos eleva até a presença de Jesus, nosso irmão, nosso amigo. Contigo, Jesus, nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos, mais uma vez, por esta oportunidade de estarmos juntos em seu nome, e que a sua paz esteja em nossos corações e ao nosso redor, nesse momento e por todo sempre. Graças a Deus. Nós vamos pegar aqui hoje o assunto do momento que movimentou e segue movimentando a mídia em geral, acerca da espionagem. Sim, sermos espionados ainda mais nesses tempos de celular, rede social, WhatsApp, outros aplicativos de conversa e tal, elevou esse temor que nós temos de ter a nossa privacidade invadida. Por outro lado, não é raro, infelizmente, nós termos notícias de que contas de e-mails ou dados privados foram vazados na internet, sendo até comercializados em toda a rede. Nós temos esse temor porque nós não queremos, obviamente, que a nossa privacidade seja exposta. Nós guardamos ali em 7 ou até mais chaves aquilo que nos é particular. Nossas preferências, muitas vezes aquilo que fazemos, aquilo que nós gostamos, aquilo que recentemente nós clicamos, com quem falamos, o teor das nossas conversas, enfim, os motivos são os mais variados possíveis para manter a nossa privacidade. Mas aqui nós estamos primeiro para dar um choque de realidade. Com a internet, muitas das nossas informações, que antes ficaram fora da rede, não eram, em hipótese alguma, divulgadas ou não tinha chance ao menos, de serem divulgadas para as outras pessoas, são publicadas por nós. Mesmo que num perfil individual, mesmo que nós tomemos todos os cuidados necessários para que aquilo fique apenas no nosso computador, no nosso celular, no nosso perfil secreto, na nossa conta de e-mail, enfim. Todos eles estão, de certa forma, na internet ou gravados em um equipamento que pode vir a ter conexão com a internet. Tudo isso que trafega todo instante, a todo momento, pode sim, infelizmente, ter a chance de ser violado. Nossas informações mais privativas, nossos dados, podem sim ser vendidos, divulgados, roubados. O fato é que, seja na internet ou no mundo fora da internet,
não há como estarmos 100% protegidos. Basta lembrarmos que também, infelizmente, de forma corriqueira, que hajam justamente hackers, ou seja, pessoas que se utilizam de computadores e da internet exclusivamente para roubar dados ou prejudicar pessoas, enfim, que têm acesso a dados, por exemplo, do governo, de bancos, Receita Federal, INSS e outros órgãos. Vejam, empresas como essa ou o Estado contam com segurança da informação. Contam com um aparato, tanto tecnológico quanto humano, para evitar vazamentos. E ainda assim, esses vazamentos ocorrem. Que dirá de nós, meros mortais encarnados, que temos ali um perfil, que temos ali alguns e-mails, fotos, áudios, conversas, enfim, gravadas, seja em nosso dispositivo ou na internet. A chance de violação, infelizmente, ela acontece. É como nós termos, por exemplo, um carro na rua. Há algum carro que conte com um dispositivo infalível a roubos, por exemplo? Nós gostaríamos que houvesse, mas infelizmente não há. Nosso carro, nossos bens podem infelizmente ser roubados. Na internet, nossos dados não são diferentes. Eles podem sim ser violados. Curiosamente, o roubo de celular hoje, por exemplo, é motivado, em sua maioria, não pelo aparelho em si, como poderia ser antigamente, mas sim pelos dados que constam no aparelho celular. Infelizmente, hoje, eles podem ser desbloqueados, podem ser violados, e as informações ali guardadas, principalmente aquelas ligadas a dinheiro, podem ser e são, na maioria das vezes, um motivador do roubo do celular. Mas nós estamos aqui falando de informações, dados, coisas pessoais que podem ser roubadas, podem ser violadas e expostas em toda a internet. Mas, afinal de contas, esse é um canal espírita e é por isso que nós vamos trazer aquilo que também pode ser violado e pode ser exposto, muito mais até do que nós imaginamos ou gostaríamos. Afinal, o que os desencarnados, os espíritos que nos rodeiam, podem ou não podem ver, observar acerca de nós? Primeira coisa que nós temos que ter em mente, obviamente, é que a vida continua após a morte. Esse é inclusive, dos fundamentos mais básicos da doutrina espírita e está também presente largamente no Novo Testamento e até no Velho Testamento. Pois bem, uma vez que a vida do corpo não cessa, a do espírito continua, não existe, portanto, uma transformação, ou seja, nós não viramos anjos apenas quando o corpo morre, apenas quando desencarnamos. Para isso, basta nós pensarmos que o desencarne é como se fosse uma longa noite de sono. Nós acordamos meio que atordoados, demorando ali para saber aonde estamos, que horas são, quanto tempo passou. Mas, uma vez despertos, nós continuamos, damos sequência a exatamente aquilo que paramos antes de adormecer. Ou seja, nós não mudamos. O ambiente que nós estamos não muda drasticamente. Nós conservamos aquilo que somos antes do sono. E com o desencarne é a mesma coisa. O que nós queremos dizer com isso é que ninguém vira anjo apenas com o desencarne, tampouco evolui mais do que a sua capacidade moral ou regride. Aliás, a regressão nunca acontece. Com isso, nós ainda podemos manter a nossa afinidade com o plano físico. E com isso, nós temos contato, sim, com substâncias, com elementos e com lugares e pessoas que partilham da mesma vibração, do mesmo grau, da mesma densidade. Ou seja, espíritos que ainda têm afinidade com o físico, que ainda têm desapego,
que ainda não conseguem se desvincular da vida que tiveram, tendem a permanecer mais próximo da matéria, a permanecerem mais próximo desse ambiente, do que outros que já são desapegados, que ao longo da existência privilegiaram mais o espírito, mais as coisas espiritualistas, e assim conseguem se desapegar mais facilmente. Principalmente esses espíritos que estão mais próximos da matéria, eles estão ao nosso redor. Sim, eles podem estar aqui comigo neste momento, contigo ao assistir esse vídeo e assim por diante. O Espiritismo nos mostra que há uma proporção, não exata, mas aproximada, de 3 desencarnados para cada encarnado. Ou seja, se nós estamos aqui com uma população encarnada atualmente em torno lá dos 8 bilhões de pessoas, a população desencarnada que está em volta das energias da Terra, ou seja, em volta das energias físicas, é 3 vezes maior. Logo, não é pouca gente. É por isso que nós estamos constantemente envolvidos com os espíritos desencarnados. Sim, eles estão entre nós. Uma vez dito isso, eles podem justamente nos observar, podem nos olhar. E apesar de estarem na baixa vibração física, eles não nos observam como os encarnados nos observam. Ou seja, eles têm a visão além do corpo físico. Podem, inclusive, observar os nossos pensamentos e sentimentos. Isso foi ali questionado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos a partir da pergunta 456. Mas os espíritos desencarnados, eles não nos observam 24 horas por dia, mas apenas nos momentos em que lhes interessam. Um exemplo é quando nós temos um familiar ou um amigo, por exemplo, que os espíritos menos esclarecidos, ou seja, aqueles realmente ligados ao físico, querem prejudicar de alguma forma. Quando nós estamos pensando nessa pessoa ou na companhia dela, aí eles estão próximos, aí eles estão mais atentos e aí eles nos observam. Até podem suscitar, ou seja, assoprar em nós pensamentos que podem suscitar conflitos, desavenças, discordâncias em geral com aquela pessoa. Quando o foco da obsessão somos nós, eles podem igualmente nos observar e suscitar em nós um sentimento que está ali guardado no nosso coração, um pensamento que está guardado na nossa cabeça, para que nós tenhamos mais ansiedade, mais raiva de uma situação ou de uma pessoa, mais falta de autoconfiança, baixa autoestima e assim por diante. Vale lembrar que isso é permitido pelo nosso anjo de guarda e pela espiritualidade maior, porque se nós ainda estamos suscetíveis a esse tipo de espionagem ou de invigilância, é porque nós ainda somos invigilantes. E o fator principal é que se nós estamos encarnados na Terra, que é um planeta em fase de prova e expiação, é porque nós também estamos intimamente ligados a essa baixa vibração. Que por mais que nos esforcemos, nós ainda pertencemos a essa faixa vibracional. E como que nós podemos elevar a nossa vibração? Por 2 fatores, o esforço e o tempo. O tempo é porque a natureza não dá saltos. Nós não damos um passo maior do que a nossa perna. E igualmente acontece com a nossa elevação espiritual. Por mais que, durante todo o dia, nós nos mantemos em uma vibração de amor, pacientes, ligados ao plano maior, nos orando e nos vigiando a todo instante, mesmo assim, não será da noite para o dia que nós vamos justamente elevar o nosso teor vibratório e não mais seremos acompanhados por espíritos de toda sorte. É muito fácil, aliás, dizer que nós somos pacientes, mas quando bate uma situação para nos provar, nós
facilmente cedemos à impaciência, por exemplo. E o outro fator, aí sim, é justamente o nosso esforço. Pois por mais que precisemos de tempo para crescer, ainda assim só ele não basta. Basta sim se dermos um passinho de cada vez, degrau a degrau. Falei há pouco, inclusive, sobre orai e vigiai, o famoso orai e vigiai. E o que ele significa? Não é simplesmente nós olharmos a situação do outro, porque aí é muito fácil. Quando o outro escorrega na casca de banana, quando o outro tropeça, quando tal pessoa erra, quando tal pessoa é indiferente, ela é irritada, isso fica fácil da gente reconhecer, não é mesmo? Apontar o dedo e falar, você errou, você está muito nervoso, você está estressado, precisa de férias, enfim, isso é muito fácil. Mas orai e vigiai é quando nós revertemos isso para nós. Reconhecer que nós estamos irritados, reconhecer que nós estamos estressados, que nós precisamos nos acalmar, que nós precisamos assentar os nossos sentimentos e não sentir raiva por alguém ou por alguma coisa, pois aquilo vai nos consumir, de forma a nos prejudicar. Esse é o orai e vigiai, porque essa é a vigilância. E uma vez que a vigilância ela está atenta e nós detectamos que não estamos em um bom momento, a oração tem a capacidade de primeiro nos acalmar e assim nos elevar, nos colocar de volta no eixo espiritual. Com isso, somado ao tempo, a tendência é que nós possamos cada vez mais transformar as nossas ações. E, de acordo com o Espiritismo, isso ainda tem um efeito duplo, porque à medida em que somos espionados pelos espíritos desencarnados que estão ao nosso redor, e eles observam justamente os nossos maus exemplos, os nossos pensamentos e sentimentos vacilantes, eles também observam o nosso esforço, a nossa oração, a nossa fé. Nós também podemos influenciá-los a elevar os seus pensamentos. Eles também nos observam quando nós acertamos, quando nos superamos e quando evoluímos. E isso tem um efeito duplo, porque à medida em que nós nos beneficiamos, nós também beneficiamos esses espíritos. Basta olhar o exemplo de uma sala de aula. Quando ninguém estuda na sala, qual é a chance de alguém começar a estudar, do aspecto geral da sala começar a se transformar? Justamente quando um aluno começar a dar o exemplo. Pode não ser da noite para o dia, pode não ser rápido, mas no decorrer do tempo, quando um aluno começa a adotar um comportamento diferente, os outros vão segui-lo e a sala toda vai se transformando. E é assim que ocorre na nossa vida. Quando nós fazemos o bem, todos os espíritos ao nosso redor enxergam esse bem e são positivamente influenciados. Assim, nós temos justamente esse poder de não só apenas fazer o bem para nós mesmos, mas também o bem para todos os que nos acompanham. Imaginem se nós começarmos a justamente empregar pequenas dicas, pequenos hábitos mais elevados, a tão temerosa obsessão pelos desencarnados vai ocorrer no efeito inverso, onde nós estaremos influenciando os espíritos ao nosso redor. Então, concluindo, não nos enganemos, estamos sendo observados a todo instante, mas podemos, sem dúvida, fazer com que essa observação geral, com que essa influência que os espíritos nos colocam, seja revertida em algo bom, em algo positivo. Começa, como tudo, dentro de nós mesmos. Ficou em dúvida? Ficou com alguma curiosidade? Vale a pena estudar o Livro dos Espíritos, citando a questão aqui 456 em diante, com lições também presentes no Evangelho segundo o Espiritismo e, claro, utilizando esse espaço aqui na seção de comentários para fazer o seu questionamento, colocar a sua dúvida, pois poderemos abordar com uma maior profundidade em conteúdos futuros. Então vamos nesse instante, partindo para as nossas vibrações? Convido a todos mais uma vez a fecharmos os olhos
para que juntos possamos nos sintonizar com a espiritualidade aqui presente e aflorar o que há de melhor em nós em vibrações de amor. Vamos mentalizando todo o nosso planeta Terra, sendo envolvido com muito carinho pela espiritualidade maior, iluminando os países do mundo, em especial aqueles que atravessam guerras, catástrofes naturais, aflições de toda sorte. Vibramos pelo Brasil, para que se transforme na pátria do Evangelho. Vibramos pelos nossos irmãos nas ruas, entregues à solidão, à fome, ao frio, para que recebam o alimento espiritual. Vibramos pelos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma, por aqueles que estão afastados de suas famílias, pelos encarcerados, pelos lares da terra, em especial a nossa própria casa. Que possamos ter Jesus na intimidade de nosso lar, presente conosco e com os nossos. Vibramos pelo CEF e por todas as casas espíritas. Vibramos pelas demais religiões. Mentalizamos agora aquela pessoa que mais está nos nossos momentos de oração e nos nossos pensamentos. Que essas boas energias cheguem até ela. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, que possamos ser perseverantes no nosso melhoramento íntimo. Desta forma, nós vamos nos ligando a Jesus para o passe dessa semana, rogando ao Pai Maior que possa derramar sobre nós nesse instante toda a sua luz, todas as suas bênçãos, que nos toque da cabeça aos pés, revigorando todo o nosso corpo físico. Que possamos nesse instante abrir o nosso coração, abrir a nossa consciência, para que Jesus atue em nós, depositando a sua luz e regando em nosso íntimo a semente do Evangelho que nós carregamos dentro de nós. Nessa mesma sintonia, vamos mentalizando aquele copo com água que preparamos para que essas mesmas substâncias sejam ali depositadas e possam transformar este líquido em um líquido fluidificado. Que as energias do alto sejam derramadas e revigorem também esta água, para que ao ingerir possamos contar com esse alimento a mais de sustentação e fortalecimento. E com o pensamento em Jesus, agradecemos grandemente por mais essa oportunidade de reunião em seu nome, onde rogamos graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Ainda não é inscrita no nosso canal? Já sanei, já quite essa expiação nesta encarnação, nesta vida e se inscreva. Clique também no sininho para receber todos os avisos de novos vídeos aqui que produzimos e publicamos. Eu me despeço por aqui rogando que Jesus siga nos abrindo os caminhos hoje e sempre. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.